Conecte os pontos. Isso é o mais difícil. Então, você vai ter que analisar as informações que você obteve e conectar com aquilo que você conhece de anatomia e fisiologia. Identificar as possíveis causas, os padrões de tensão do corpo. E aqui entram conceitos muito importantes e complexos para eu te ensinar numa live. Mas algumas teorias vão te ajudar a elevar o nível, a gerar mais resultados. E pode ser que você prefira mais um caminho ou prefira outro. Tanto faz, nada de errado. Só que quanto mais caminhos você conhece, maior a chance de você chegar lá. Então, por exemplo, qual que é o caminho mais comum? Você entender a fisiologia muscular, pontos gatilhos, trigger points, liberação miofascial. Todo mundo, né, ou escuta e ouve falar por aí. Na técnica do shiatsu, você tem isso também, através da técnica da digitopressão e, se você souber a técnica do gatilho da liberação da endorfina, você potencializa mais ainda esse resultado. Então, é uma forma de você gerar resultado. Só que essa técnica, esse pensamento resolve tudo? Não, não resolve tudo. Se for muscular, beleza, resolve o problema. E se for articular? Articular não resolve. Então, o que eu tenho que pensar no articular? Alguma mobilização, alguma manipulação, alguma estabilização. E aí eu resolvo o problema articular. Eu vou resolver se for o problema muscular? Não vai resolver o problema se for muscular. Mas se for articular, você tem outros conceitos. Ah, pode ser vascular, circulação sanguínea. Pode. Tudo que é bom e tudo que é ruim passa pelo sangue. Existem outros recursos que eu tenho para trabalhar se a causa for essa. Outras técnicas. Ventosa terapia, por exemplo. Terapia de raspagem, compressa quente, pedras quentes. Porque eu tenho N recursos, mas desde que eu saiba disso. Emocional, medicina chinesa, teoria dos 5 elementos, yin yang. Será que eu consigo adaptar isso? Consegue. Preciso estudar para isso. Tem muita gente que endoida quando começa a falar de medicina chinesa, porque é complexo no primeiro momento. Mas eu, particularmente, sou apaixonado por esse conteúdo. Fiz já algumas lives falando sobre ele, então quem quiser se aprofundar, procura, que vai achar aí. E vocês vão ver incrível como que é o poder da teoria dos 5 elementos, como que a gente consegue aplicar tudo isso. E não só disso, mas você também tem teoria da acupuntura em si, das funções dos pontos e de outras associações, como por exemplo, do yin, automassagem, que você pode também aplicar para ensinar a pessoa que ela pode melhorar a partir da estimulação de determinados pontos que possuem funções específicas. Mas você precisa ter esse conhecimento, você precisa ter esse embasamento. Então, vocês viram o caminho que a gente percorreu para conectar os pontos? O que que eu preciso ter para conseguir desenvolver esse raciocínio clínico do massoterapeuta de sucesso? Olha a quantidade de informações. Isso tudo tem no meu treinamento massoterapeuta de sucesso. Por isso que eu estou agora chamando ele de RCMS. Raciocínio Clínico do Massoterapeuta de Sucesso. Essa é a ideia. É isso que eu quero que vocês consigam, de fato, pôr em prática. Quando você tem essas bases, isso faz total
Diferença, total diferença. Dica 5: planeje o tratamento personalizado. Então, com base nessas avaliações e no raciocínio clínico, você tem que criar um plano de tratamento individualizado. Então, você conectou os pontos, você tem que pôr isso no papel aí. E a ideia é que quando você planeja um tratamento personalizado, você tem que passar para ele. O segredo aqui é a comunicação, é a arte da comunicação. Tem que ser objetivo e claro. Às vezes, você tá falando uma coisa ali, mas o cliente não entendeu o que você falou. E aí, não adiantou nada. O raciocínio foi pro beleléu, porque não foi claro. Então, às vezes, a gente tem que pedir. Por isso que a gente faz muito. Faz sentido para você? Entenderam isso? Bacana. Compreendeu? Preciso explicar de novo? Quer que eu explique de novo? Explico de novo. Não tem problema. Quantas vezes for necessário. Você tem que ter essa paciência, essa empatia. E aí, quando você conectou os pontos, pensou nas técnicas, você põe no papel e explica tudo isso para o seu cliente. Por que que eu vou fazer isso? Então, olha lá, avaliei, raciocinei, conectei os pontos, decidi a técnica que eu vou usar. Beleza, agora eu preciso passar isso para o meu cliente. Ó, baseado no seu histórico, baseado no seu na avaliação geral da sua condição de dor agora, a gente vai fazer esse plano. Como que eu geralmente eu faço? E eu já falei isso para vocês. Aqui eu tô te dando dica de ouro, hein? Porque muita gente me pergunta assim, professor, como que eu sei se vai melhorar ou não? Ninguém sabe. Você não é Deus, você não é milagreiro. Você é um massoterapeuta e ponto final. Você é um ser humano também. Lógico que uma outra pessoa pode ter um raciocínio mais avançado ou não, baseado em experiências. Lógico que sim. Você pode, às vezes, saber um pouquinho mais detalhadamente em termos de planejamento de tratamento, mas o que que você vai propor sempre para a pessoa? No mínimo, 3 a 4 sessões para você entender se as suas técnicas, o seu pensamento, o seu raciocínio foi correto. E aí você fala assim, então vamos agora, nesse planejamento, nesse tratamento personalizado, eu vou fazer isso contigo, mas eu quero comprometimento de 4 sessões, para depois reavaliar e verificar se a gente está no caminho certo ou não. Você vai me dizer se melhorou ou não. Se não melhorou, a gente vai reavaliar e entender se existe algum outro aspecto que faltou para complementar ou se realmente a gente já chega à conclusão de que não é o caminho, procura um médico, procura outro profissional, e aí você tem que ter a ética de encaminhar essa pessoa. E não tem problema. Ele vai gostar disso também, ele vai confiar no seu trabalho. Putz, não, realmente ele tentou, viu que não é bacana. É um profissional honesto. Isso é importante, você passar essa credibilidade, honestidade para o seu cliente. Encaminha. Se você já sabe de antemão que não é a sua área, você já deve encaminhar logo depois da avaliação, tá? Esse é um outro ponto. Mas se você entendeu que você consegue ajudar, fez o teste, depois você percebeu que isso não é a minha área, encaminha. Precisa fazer um exame, encaminha. Não tem problema, tá? O importante é você não prolongar isso.